Você acredita que existem pais tóxicos? Que a gente fala muito de amizade tóxica, né, de relacionamento abusivo, relacionamentos tóxicos. Mas você acredita que existem pais tóxicos? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre qual é o impacto na vida adulta quando você viveu numa família em que os seus pais eram tóxicos. Bom, o Big Brother começou e a gente logo no primeiro episódio a gente já foi surpreendido com um depoimento do Rodrigo, né, o participante lá, dizendo que: oi, meu nome é Rodrigo, tenho tantos anos, sou filho de pais tóxicos, né? Assim, caramba, como assim, né? O que é isso? Aquilo choca um pouco. E eu lembro que quando eu tava assistindo, a primeira coisa que eu falei pro meu marido, eu falei: nossa, se ele fala: oi, tudo bem, eu sou filho de pais tóxicos, é porque isso deve ser uma coisa que marcou muito a vida dele e que tá muito presente ainda hoje. Até porque, né, você ser filho de pais tóxicos é algo que é muito grave. É realmente muito, muito prejudicial você não ter tido pais amorosos, pais que te passaram segurança, pais que te ampararam, né? E se você for pegar a história dele, o jeito como ele descreve, ele fala que ele foi expulso de casa pela mãe com 11 anos, foi morar com o pai, depois em seguida o pai expulsou ele de casa também. Enfim, ele cresceu meio sem amparo desses pais. Não vou me estender na história dele, depois se vocês quiserem vocês procuram, mas uma coisa que chama muita atenção é como as pessoas reagem quando elas escutam esse tipo de história. No Instagram tem várias páginas de psicologia colocando a história dele, depois pode procurar lá. E eu fiquei muito curiosa sobre o que as pessoas falam, né, nos comentários quando elas leem um depoimento como esse. E o mais interessante é que alguns falam, né, poxa, que história difícil, não deve ter sido nada fácil. E outros, muitos, falam assim: se foi expulso de casa com 11 anos, boa coisa não fez. Esse menino não devia ser fácil. Esse menino não devia ser bobisca. E aí, essa é a questão. As pessoas acham que é um azar você ter um filho que é problemático, um filho difícil, um filho que as pessoas consideram assim, um capetinha, é uma peste. Eu dei o azar de meu filho ser um filho difícil. E o que eu queria falar com você hoje é que é o seguinte: a função dos pais é dar amor, apoio, cuidados, segurança, incentivo à autonomia. Ele precisa mostrar para o filho que ele pode ir para a vida e que ele sempre tem para onde voltar. Não necessariamente para ele voltar na vida adulta e volta para casa do pai. Não é isso. Estamos juntos, estamos conectados, temos uma conexão, ainda que a gente não tenha que estar colado na presença. Mas nós temos uma conexão. Quando você é criança, você precisa disso ainda mais. Conforme você vai crescendo, você vai precisando cada vez menos desse apoio físico dos pais. O apoio ele fica interno, ele não fica ali na presença. Eu preciso que meus pais estejam dentro da minha casa para eu me sentir apoiada por eles. Não, quando você está na vida adulta, não é isso que acontece. Mas quando você é criança, sim. Você precisa ser reconhecido, validado, elogiado, amado por esses pais. E quando você é criança e não tem isso, você se torna uma criança difícil. Uma criança não amada, não apoiada, ela é uma criança rejeitada. A criança rejeitada ela é extremamente agressiva. Ela é uma criança arredia, é uma criança que faz tudo que não pode, é uma criança que está berrando por atenção, é uma criança que está pedindo para ser vista. Só que, como toda criança, ela não chega lá e diz: poxa mãe, você está distante de mim, poxa pai, você só me agride, poxa pai, não fala essas palavras comigo, não me chama de burro, não me chama de idiota, mãe, senta aqui um pouquinho, brinca aqui comigo. A criança não faz isso. A criança faz o quê? Ela quebra coisas, ela cospe no pai, ela bate na mãe, ela faz atrocidades na escola, quebra as coisas, bate nos colegas. Por quê? Porque ela tá com uma frustração enorme dentro dela. Pensa você, adulto, quando você é rejeitado. Pensa quando você é rejeitado por um paquera. Não te dá uma raiva? Não dá vontade de xingar a pessoa? É a nossa criança. Quando você é rejeitado num processo seletivo, você não fica com raiva? Às vezes você não se sente injustiçado? Você não fica com vontade de dizer poucas e boas para a pessoa que te rejeitou? Sim. Por quê? Porque a rejeição é amor negado. Agora, pensa você adulto, que você às vezes ainda faz esses chiliques aí quando você é rejeitado, achando que é um absurdo a pessoa não te querer. Um paquera não pode te querer que você fica nervoso. Agora imagina você criança,
2, 3, 4, 5 anos, sedento pelo amor dos seus pais, e você ter pais negligentes, pais muito críticos, pais muito autoritários, pais agressivos, pais que não amparam, que só te rebaixam ou que fazem você sentir que você está atrapalhando, que você dá muito trabalho, aquelas palavras de que você é enjoado, ou menina chata, me deixa em paz, você faz tudo errado. Essas palavras são muito agressivas para uma criança. Uma criança que recebe esse tipo de tratamento, ela vai ser amorosa? Ela vai ser obediente? Não, ela vai ser nervosa, agressiva, ela vai ser chata, porque ela é implicante. Por quê? Porque ela tá com uma dor dentro dela que ela não sabe por que ela é tratada daquele jeito e ela não sabe como elaborar isso. E ela começa a fazer coisas que são consideradas absurdas, e aí o que o pai e a mãe fazem? Pais despreparados fazem? Eu vou expulsar essa criança de casa. Não, Janda, mas com 12 anos ele já tem discernimento. Já tem discernimento para saber o que é certo e errado. Mas essa criança foi amada e preparada para tomar boas decisões? Ou ela foi totalmente negligenciada? E aí agora, com 11 anos, esperam que ela seja uma criança que saiba o que é certo e errado, que faça aquilo que é adequado. Essa criança não tem a menor chance de ser uma criança adequada, que seria seguir regras. Nem toda criança, as crianças não têm essa de seguir todas as regras, não. Mas quando você chega num ponto de expulsar o filho, esse filho fez algo que pra você foi o fim do mundo. Mas qual era a chance desse filho ser um filho que segue as suas regras quando você é negligente com esse filho? Ou quando você é abusiva com esse filho? Quando você rejeita esse filho, é distante desse filho, quando você mostra para esse filho que você não tem prazer em estar com ele, sabe o que acontece? Ele, não só com você, ele é agressivo, como ele vai para a vida, ele vai para a escola, às vezes vai para a família, com os amiguinhos, com os colegas, e é uma criança que ela aparenta ser uma criança mimada. O mais paradoxo é isso, que ela chega lá, ela quer tudo do jeito dela, nada para ela tá bom, ela se sente excluída facilmente, ela quer atenção só pra ela. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas essa menina é chata. Ela é visivelmente chata. O problema que dá pra ver é, nossa, ela é chata. Mas o que tá por trás dessa chatice dessa criança? É uma criança que tá em sofrimento. Nada tá bom pra ela. Realmente, ela vai estar na Disney e ela vai estar lá emburrada, sabe por quê? Porque tá faltando o básico pra ela. Amor. Tá faltando o reconhecimento do pai ou da mãe, ou dos dois. Tá faltando amparo. Então, ela tá sempre com uma lacuna. Ela sempre vai estar se sentindo abandonada, rejeitada, mal-humorada. E aí ela vai querer atenção, às vezes, quando ela escolhe uma pessoa específica. Às vezes é alguém, uma criança que é rejeitada pela mãe e vai pra casa do pai. Chega lá na casa do pai, ela é extremamente pegajosa, ela chama a atenção o tempo inteiro, é uma criança difícil de lidar. Sim, porque quando ela tá na casa do pai, de repente esse pai trata ela muito bem, só que ela chega lá na casa desse pai com um pote de amor dela vazio, porque na casa da mãe ela não tem esse amor. Então ela chega lá totalmente sedenta, chega lá ela é excessiva. Aí acaba sendo uma criança chata, aquela criança que pede muita atenção, que chama a atenção dos outros o tempo inteiro, que não deixa ninguém conversar. Você fala, nossa, mas que criança difícil. É uma criança não amada, é uma criança que está sendo mal cuidada. Então, antes de julgar uma criança, dizer, nossa, que criança chata, olha o que está por trás da história dessa criança. A criança, ela não é naturalmente chata. Quando ela é uma criança difícil, ela está revelando que os pais falharam em mostrar para ela o amor, os pais falharam em mostrar para ela muitas vezes os limites, falharam em mostrar para ela que ela é amada, mas também ela tem que seguir algumas regras. Então, só amor sem regras também não é interessante. E só regras sem amor também não é nada interessante. Uma coisa que eu sempre digo, a negligência ela é tão perigosa quanto a superproteção. Você dar tudo para a criança é ruim, você não dar nada para a criança é ruim do mesmo jeito. Então, pegando a história do Rodrigo como base, a gente não pode julgar uma criança chata. Ai, ela mereceu ser expulsa. Não. Ela tá reagindo e se alguém não olhar para isso, essa criança vai para a vida adulta uma criança rejeitada, com medo da vida, ou ela vai ser aquela pessoa difícil, que não se entrega para ninguém, que não confia nas pessoas. É uma pessoa que muitas vezes tem medo de encarar desafios, porque ela não foi amparada, ela não foi cuidada, então ela não ganhou segurança de quem ela é.
Então ela pode, possivelmente, não ter um discernimento do que ela quer pra vida, porque ela teve que ir se virando. E aí ela às vezes vai mexer com droga, ela vai desviar o caminho dela porque ela tá o tempo inteiro tentando se distrair de uma dor que ela carrega, que é a dor do abandono. Então por isso que geralmente são pessoas disfuncionais, porque as ações delas são motivadas a abafar uma dor que não dá pra abafar. E que ela não consegue curar, porque só quem curaria seria a mãe dessa pessoa, ou o pai. E quando isso não acontece, o que geralmente não acontece, ela continua com esse vazio. E aí ela vai para a vida adulta, se distraindo, aí ela se relaciona com pessoas que não fazem bem a ela não sabe escolher profissão, ela não sabe ter projetos de vida, porque a vida dela é se distrair de algo muito maior, que é uma dor. Então quer dizer que essa pessoa não tem nenhuma chance de ser feliz na vida? Não, não é isso. Muitos, inclusive, vão para um outro caminho, como é o caso do Rodrigo do Big Brother. Então, já que eu sou sozinho, então eu vou canalizar essa minha raiva e eu vou ser alguém na vida. Ele disse isso, que ele disse que a resiliência dele levou ele para lugares muito bons, que ele realmente deu certo na vida. Mas isso não significa que ele não tenha essa dor. Isso é tanto que o cara chega no Big Brother, no primeiro dia ele disse: sou filho de pais tóxicos. Ninguém passa ileso por abandono de pai e mãe, ou por negligência de pai e mãe, ou por superproteção de pai e mãe. É muito grave. Então, se você é pai ou mãe, não abandone, não superproteja e não negligencie. Não seja crítico demais com seu filho e também não deixe ele achar que ele é o rei do mundo. Tudo isso é muito prejudicial. Então, por mais que você veja uma pessoa que deu certo, pode ter certeza que essa pessoa tem uma feridinha ali, porque é muito grave. Então, se você conhece alguém que passa por uma situação como essa, fala para essa pessoa procurar terapia, para que ela cuide essa lacuna, essa dor que ficou, porque isso atrapalha muito o relacionamento amoroso, sucesso na vida profissional, porque ela é uma pessoa insegura, a criança dela não foi cuidada. Então todos nós carregamos uma criança interna. Se a minha criança teve uma infância difícil, uma infância desamparada, eu posso até ser um adulto que aparentemente dá conta da vida adulta, mas ali dentro tem uma criança ferida que a qualquer indício de abandono, de rejeição, ela age agressivamente, ela reage como se ela estivesse sempre sendo agredida, às vezes ela nem está sendo agredida, mas ela tem essa ferida ali que não cicatriza. Então, essa é a minha sugestão para você que passa por isso. Se você conhece alguma criança ou algum pai que precisa ouvir essa fala, manda esse vídeo, porque nossas crianças merecem o melhor. Crianças bem cuidadas são adultos mais preparados e que tendem a se tornar pessoas de sucesso profissional, nas relações amorosas. Então, tudo começa na infância. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Se você ainda não participa da minha lista de transmissão, clica aqui na descrição que tem um linkzinho que você vai receber no seu celular gratuitamente um postzinho por dia, de segunda a quinta, dando dicas de relacionamento amoroso, de autoconhecimento, de autoestima. E é legal que sempre tem alguma coisa para você refletir lá. Então, eu fico por aqui e até a próxima.